Povo de Deus, muito feliz, é a nossa primeira ministração do ano e nós estamos muito felizes por cada um de vocês. Semana passada, a minha esposa ministrou e falou sobre unção. Quem estava aqui pôde presenciar a palavra poderosa que ela nos trouxe nesse lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Está faltando ainda alguns. E eu queria que você colocasse agora a mão na sua mente. Coloque a mão na sua mente. Senhor Jesus, nós pedimos essa noite cativo ao Senhor as nossas mentes, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre nós nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Agora eu peço que coloque as mãos nos ouvidos. Senhor, limpa os nossos ouvidos e deixa atento àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a pedir ao Senhor sobre as nossas distrações nesse lugar. Senhor, eu peço ao Senhor nesse lugar, toma conta, e tudo aquilo que queira atrapalhar a tua obra, o teu manifestar, nós repreendemos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, e versículo 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eita, irmão, ou nós estamos... Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu preciso da ajuda de você essa noite para estar ministrando aqui. Eu preciso da ajuda de você essa noite para estar ministrando nesse lugar. E quando eu estava lendo essa passagem, Deus falou muito comigo sobre muitas coisas. Mas uma delas, que é o tema dessa ministração, foi o que Deus mais falou comigo, que é por que nós servimos a Deus. Esse é o tema da ministração dessa noite. E talvez se eu perguntasse para cada um de vocês nesse lugar, talvez cada um de vocês teria uma resposta boa ou uma resposta ruim. Talvez você teria essa noite dúvidas, ou talvez não teriam dúvidas. Porque quando nós falamos por que servimos Jesus, esses dias eu estava no carro, Deus já vinha falando comigo muito dessa ministração, e eu perguntei para minha esposa, eu falei para ela assim, eu disse, amor, por que você serve Jesus? Aí ela falou, porque é o amor dele, é Jesus e tal, aquela coisa toda. Eu falei, oi? É gratidão, né? E eu fiquei pegando algumas coisas, né? E fui guardando. Eu disse, vai servir um pouco para aquilo que eu quero ministrar hoje. E eu comecei a meditar nesse tema. Porque muitas das vezes nós realmente não criamos uma identidade de quem é Deus para nós, ou de quem é Jesus para nós. Muitas das vezes é gerado em nós um medo, muitas das vezes é gerado em nós uma angústia, por não ter essa identidade de saber quem é Jesus para nós. E muitas das vezes, quando nós temos essas dúvidas, algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas. A primeira coisa que começa a acontecer nas nossas vidas é querer desistir daquilo que Deus preparou para nós. Outras coisas que começam a acontecer nas nossas vidas é achar que Deus não existe mais nas nossas vidas. Gente, vocês me desculpem, mas assim, eu vou estar sempre assim associando Deus, Jesus, Deus, Jesus, Deus, Jesus. Não me leve a mal não, viu? Mas é porque eu estou na vibe aqui e aí...
mas a gente sempre vai estar a gente sempre vai estar tendo alguns argumentos, porque nós não sabemos quem nós somos em Jesus. E servir a Jesus, nós precisamos realmente ter a convicção do que é nós termos aceitado Jesus para servirmos. Sabe, eu fico às vezes imaginando que quando nós falamos, eu falo muito sobre isso, quando nós falamos sobre servir Jesus, e uma vez em uma ministração eu falei aqui na igreja, não sei se os irmãos lembram, e é uma frase que ela pegou-me de pancada. Eu falei uma vez aqui na igreja, que muitas das vezes quando nós abrimos mão de alguma coisa que é de Jesus, por causa de pessoas, por causa de situações, por causa de circunstância, escute, quando nós abrimos mão por causa disso, quando nós fazemos alguma coisa por causa disso, é porque nós não entendemos para que nós servimos Jesus. E eu quero aqui nessa noite atrair a atenção de vocês para essa ministração. Então, abra sua Bíblia no livro de João 14 e versículo 15. É um versículo bem pequeno, mas eu quero decorrer nesse capítulo com vocês. E diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra de Deus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, eu comecei a caminhar nesse versículo, e eu fui lá para o capítulo 14 e versículo 1, que conta toda uma história dos discípulos de Jesus, que naquele tempo Jesus estava prestes a ser levado à morte, e ele começou a conversar com os seus discípulos, e o que me chama mais a atenção é que Jesus, ele, quando percebe que alguns dos discípulos começam a ter dúvidas, quando alguns dos discípulos começam a dizer: poxa, e agora? E se Jesus morrer, como é que vai ser e tal? Isso é uma conjectura. E eles começam a questionar-se, e eu vou ler para vocês aqui. Mas aí, decorrendo nesse capítulo, o primeiro versículo, a primeira coisa que Jesus tenta é acalmar, consolar e dar vida a esses discípulos, para que eles entendam que a morte de Jesus não seria algo tão mirabolante, mas que ele iria, mas voltaria. E a primeira parte que ele começa a consolar o seu discípulo é no versículo 1, que ele fala: não se turbe os vossos corações. Ele olha para seus discípulos e diz: olha, não precisam vocês ficarem perturbados, calma, apesar de todas as lutas, as dificuldades que vocês estão, eu quero dizer para você: acalma o teu coração, acalma. Tem um fundozinho musical aí para mim, por favor? Por favor, só um fundozinho. Amém, glória a Deus. Então ele começa a acalmar o coração dos discípulos. Mas aí não para por aí. Aí vai um pouquinho mais para frente, no versículo do 14:2, diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E ele olha para os discípulos e diz assim: ei, eu quero dizer para vocês, para o lugar que eu estou indo, para o lugar que eu vou, há uma morada excelente, aonde vocês irão. Então, eu quero dizer algo assim: acalma o coração, discípulos. Calma, não se perturbe, as coisas vão dar certo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, só um pouquinho de paciência, não é o fim. E ele acalma o coração dos discípulos.
Sabe? Nós estamos vivendo um tempo onde cada ano que se passa, as coisas ficam mais difíceis, sim ou não? Gente, sim ou não? Preciso que vocês me ajudem, vamos lá, a força da igreja, amém? Então, quando o ano se passa, as coisas vão ficando mais difíceis, começamos a ter mais dificuldades, né? É escola, é trabalho, é faculdade, tudo vai começando a tomar o nosso tempo, e aí a gente vai começando a ter mais dificuldades em servir ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você: por que nós servimos Jesus? Qual é a real motivação nossa em estar servindo a Jesus? Mas aí ele não para por aí. Ele não para por aí. E as coisas começam a se esclarecer mais ainda. E ele olha para os discípulos. E lá no versículo 6, ele olha para os discípulos e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou para tranquilizar mais ainda o coração de vocês. Ele olha e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E ele estava dizendo o que para os discípulos? Acredita em mim, confia em mim, que as coisas vão dar certo. As coisas vão acontecer. Então, quando ele olha e diz para o discípulo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: é por mim, é comigo, não há outra situação. E no início eu falei para vocês aqui, que quando nós abrimos mão de algo que é do Senhor Jesus, naquilo que nós fazemos de melhor, servindo na casa do Senhor, nós esquecemos de quem é o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos esquecer disso. Aí você vai lá no seu quarto e diz: Jesus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu não aguento mais, meu Deus, me dá uma palavra. Aí Jesus diz assim: ei, vai lá na Bíblia e olha João capítulo 14, versículo 6, e eu digo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer o que para você? Que tudo que você está passando, coloca no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus, que as coisas vão acontecer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. No versículo 9 até o 11, fala sobre a revelação do Pai em Jesus. E ali está um discípulo que faz uma pergunta para Jesus. E ele diz, Jesus disse: olha, eu vou ao Pai e eu vou ao Consolador. Ou seja, todo mundo começa a perceber ou a pensar sobre aquilo que Jesus disse ao ir à morte. Só que Filipe chega para Jesus e diz assim: Jesus, mas diante de todas essas coisas, sabe, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou voltar um pouquinho bem aqui. A palavra de Deus diz que Deus já preparou um lugar para nós, amém? A palavra de Deus diz que Deus já preparou um lugar para nós. Ou seja, você tem direito de desfrutar de tudo aquilo que Deus separou, certo? Mas a palavra de Deus chega lá em Filipe chega para Jesus, um dos discípulos, e diz assim: Jesus, me mostra o Pai. Me mostra o Pai. Gente, claro que, acredito que nessa situação, quando Filipe fala isso, eu penso algo, não sei se eu posso dizer que foi pedir muito pouco para Jesus. Não sei se eu posso dizer isso. Porque, irmãos, se eu já tenho tudo que Jesus disse que eu tenho, se eu já tenho tudo que Jesus disse que eu já consegui, por que eu quero ver só o Pai? Não.
Eu quero ir lá, eu quero abraçar, eu quero chegar, eu quero compartilhar, eu quero conversar, eu quero tudo aquilo que Jesus disse que já separou para mim. Não é só um pouco, não é só um pedaço, não é só isso. E a palavra de Deus, ela diz, deixa eu só procurar bem aqui na minha Bíblia, rapidinho, aqui, está aqui. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus respondeu: olha só, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Filipe não estava entendendo, irmãos, ou se estava... Sabe, às vezes, nós temos acesso a todas as perguntas que nós queremos de Jesus, sem exceções. A palavra de Deus, ela nos mostra tudo o que nós queremos de Jesus, tudo. Mas às vezes nós queremos desfrutar do pouquinho de Jesus, do pouquinho. Eu já falei isso para vocês, e eu vou falar mais uma vez. Na época que eu decidi fazer o concurso, eu estava liderando uma intercessão de um encontro. E na ministração de sonhos, eu escutei uma voz dizendo: vai lá e coloca o teu sonho. E eu achei que aquela voz era de mim mesmo. Eu falei: não, cara, isso não pode ser que Jesus esteja falando comigo assim. E eu escutei a segunda vez ele dizendo: vá lá e coloque os seus sonhos. Só que a gente, às vezes, tem uma incredulidade muito grande no coração. Incredulidade. E eu olhei e disse: se for tu, Jesus, tu vai falar comigo de novo. E Jesus falou comigo novamente. E eu lembro que um dos meus sonhos era dizendo: eu quero passar no concurso e exercer o concurso. Eu tenho certeza e convicção de que ser aprovado num concurso não foi mérito meu, foi mérito do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Todo mérito foi do Senhor Jesus, por acreditar, claro que 3 vezes, mas por acreditar de quem é Jesus na minha vida, de quem é Jesus nas nossas vidas, de quem é Jesus para mim e para você. E nós precisamos acreditar em quem é Jesus. Mas aí não para por aí. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. E aí eu entrei em um conflito nessa parte, porque eu fiquei me perguntando: como é que Jesus vai mandar o Consolador? Meu Deus, Jesus, me dá um norte do que é isso, meu Deus. E eu acredito que muitos têm, que fala sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E eu fiquei: meu Deus do céu, como é que pode? Ele vai e o Espírito Santo fica, como é que está
essas coisas. Aí eu tomando banho, meu cabelo, eu uso aquele Clear Man, eu acho que eu pronunciei errado, ou certo, que muitos usam, né? Eu tomando banho, eu uso ele, né? Esse Clear Man. E eu tomando banho e meditando nisso, eu olho para esse shampoo, aí está lá, 3 em 1. Eu disse, meu Deus. É 2 em 1, né, amor? 2 em 1. Eu disse, caraca, que loucura. Aí eu pego o shampoo, aí olho 2 em 1, caraca, 3. Ou seja, a mistura daquilo faz com que se torne um shampoo. Aí eu disse, mas cara, se a gente pegasse esse shampoo e tentasse separar ele, pega ele e bota na mão, deixa eu tentar separar aqui ele, você não vai conseguir, mas você sabe que o shampoo é o quê? 3 em 1, e aí eu entendi a Trindade. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito. E eu disse, meu Deus, eu sirvo a um Deus vivo, aonde eu tenho o prazer e o privilégio de ser filho, amigo e irmão. Cara, que doideira, mano. Em um só. Vocês têm noção daquilo que nós estamos, que está ao nosso redor? Você tem noção de quando nós levantamos da nossa cama, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 nos pegando assim, diz, bora meu filho. Você tem noção de quando você está naquela moto, e aí de repente acontece um acidente que era para você, e é o Pai, o Filho e o Espírito Santo protegendo? Você tem noção de todas as vezes que você ajoelha na sua cama ali e dizendo para o Senhor, Senhor, não aguento mais, as minhas dores estão demais, aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, nós estamos aqui contigo, te abraçando, te pegando. Você imagina o que é servir ao Senhor Jesus? É isso, é entender que essa Trindade, acima de qualquer coisa, ela sempre vai estar conosco. Cara, eu quero aqui nessa noite chamar a sua atenção para algo muito importante para esses tempos de hoje. Para esses tempos de hoje. Um dia eu estava em casa e uma pessoa tinha me perguntado por que eu e minha esposa fazia tanta coisa na igreja. E eu respondi para essa pessoa, disse assim, cara, a pergunta não seria essa. A pergunta não seria essa. A pergunta seria, por que Jesus faz tanta coisa por mim e pela minha família? Essa seria a pergunta. Porque é muito pouco perto daquilo que Jesus faz por nós, é muito pouco. Gente, vamos imaginar. Eu quero que você imagine essa noite. Imagine. Vamos lá. Você levanta de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho, almoça, janta, volta para o trabalho, vem do trabalho, janta, vai, não sei, enfim, faz outra. Imagine, vamos conjecturar, e eu não estou aqui comparando nada. Eu estou falando sobre aquilo que acontece, que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Isso aí é de fato, e nos guardando. Mas vamos comparar tudo que nós fazemos todos os dias. E muitas das vezes não somos assaltados, muitas das vezes não acontece acidente, muitas das vezes não há uma morte, está repreendido em nome de Jesus, muitas das vezes não acontece nada. Gente, é
por Ele. É Ele. E nós precisamos ter essa consciência que independente de qualquer coisa, e quando a gente fala sobre essa música, algumas pessoas entram em conflito, é Ele, por Ele, e nós não estamos falando da canção em si, ou de quem fez a canção, nós estamos falando de quem canta ela. Porque o cantor, eu tenho a convicção, porque eu assisti um podcast dele, e essa canção fala sobre João Batista. Então assim, o cantor em si, cara, esse cara ele estava numa vibe muito doida, senhor. Mas muitas das vezes nós entramos no nosso quarto, né, e bota lá, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha... Não, irmãos. Eu canto essa canção. E eu choro de arrependimento, porque não é verdade aquilo que eu estou cantando. Não é verdade, irmãos. Porque a música é muito forte. Eu ainda não entreguei nada para Jesus. Nada. Ainda falta muito. Para que eu possa entender quem é Jesus em mim, por que eu sirvo Jesus. Ah não, Fábio, é difícil. Nossa, as coisas é tão difícil que até vir para um culto, meu Deus, é um sacrifício enorme. Enorme. Então, eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que servir Jesus é entender quem Ele é em nós. Porque nós entendemos, a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Então nós entendemos quem é Jesus em nós. E a partir desse momento que nós entendemos quem é Jesus em nós, nós entendemos o que é servir Jesus. Amém? Servir a Jesus não é apenas uma ação, mas um reflexo do nosso amor por Ele. Importância de compreender o porquê devemos servi-lo. Não é por obrigação, mas por gratidão e reconhecimento de quem Ele, do que Ele fez por nós. Fábio, mas por que nós servimos Jesus? Nós servimos Jesus porque Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salvou da morte eterna e nos deu a vida eterna. A salvação é um presente imerecido. E nossa resposta a isso é servir, gratidão. Seja grato todos os dias, agradeça a Deus todos os dias. E muitas das vezes a gratidão não é só dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu sou grato por isso ou aquilo, não. Mas algumas vezes a gratidão é fazer algo que nós não estamos fazendo para Jesus. Ah, Fábio, quer dizer que se eu não fizer eu estou sendo ruim? Não, Deus arruma outro e coloca no seu lugar para fazer. Deus não depende de nós. Nós é que dependemos de Jesus. Todos os dias. Mas por que, Fábio, nós servimos a Jesus? Porque Jesus é o nosso Senhor. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, toda autoridade já foi dada a você, sobre os céus e sobre a terra, para você repreender, para você pisar na cabeça de serpente, para você fazer aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Ei, irmãos, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Servir a Jesus é submeter-se à sua liderança e fazer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Terceiro ponto, por que nós servimos Jesus? Porque Jesus nos ensinou a servir. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir. Jesus é o maior exemplo de servo. Curou, alimentou. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Quarto ponto: por que servimos a Jesus? Porque Jesus nos comissionou a servir. Mateus 28, 19 ao 20, a grande comissão: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Quinto, por que servimos Jesus? Estou caminhando para finalizar. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui eu quero concluir com você essa noite. Servir a Jesus não é apenas um ato externo, não é apenas vir para a igreja. Servir a Jesus não é apenas pegar uma Bíblia, e isso é uma obrigação nossa como cristão. Mas servir Jesus é muito mais além disso. É interno, é aquilo que nos incomoda, é aquilo que nos faz entender quando nós estamos errados ou quando nós estamos certos. É aquilo que faz nós entender que quando o pecado vem, bate na nossa porta, nós dizemos assim: ei, aqui não, eu vou correr, eu vou fugir, eu vou para longe. Isso é entender que não é só externo. Servir Jesus vai muito mais além disso. Servir Jesus é ter fé, é amor, é acreditar, é compromisso em quem Ele é. Isso é servir Jesus. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos entender por que nós servimos Jesus. Fábio, e o que Jesus fez por nós? E o que Jesus fez por nós? Jesus nos trouxe uma mensagem tão maravilhosa, tão repleta de amor, perdão, de reconciliação com Ele. Foi a ensinar o caminho para a salvação. Isso Jesus fez por nós. Mas não para aí. Ele fez por nós, Ele morreu na cruz para nos dar vida. Ele sacrificou o único filho, Deus sacrificou o único filho que Ele tinha, para que hoje eu, você estivéssemos aí. E eu queria que você fechasse os olhos nesse momento por um minuto. E eu queria que você imaginasse aquele filme Paixão de Cristo. Eu queria que você imaginasse aquelas chicotadas com Jesus, em Jesus. Eu queria que você imaginasse aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus. Eu queria que você imaginasse aquela lança trapassando Ele. Eu queria que você imaginasse essa noite a última gota de sangue que Ele derramou por nós. E eu queria que você imaginasse que aquela cruz era para nós. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas angústias. Mas eu tenho algo para te falar, o que Ele fez por nós. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou.
Ao terceiro dia ele ressuscitou. Meu Deus. E aí é onde eu entro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Ele mostrou o exemplo de vida. Jesus viveu uma vida de humildade, compaixão e serviço ao próximo. Ele mostrou como devemos amar a Deus e ao nosso próximo, especialmente o mais necessitado. Meu Deus. Ele prometeu o Espírito Santo do Senhor. Sabe? Ele olha para você e para mim nessa noite e diz assim: eu vou deixar um consolador todos os dias do seu lado, todos os dias perto de você. Sabe? Às vezes eu fico realmente pensando e imaginando o que seria de nós sem Jesus. Sabe, eu vou dizer algo para você essa noite, e já falei isso várias vezes. O mundo é muito bom. O mundo é muito bom. Não é ruim o mundo. Sim ou não? O mundo é bom. Mas a única, ou uma das tristezas do mundo, é que ele não oferece para você, a eternidade. E se tem uma coisa que eu vou falar para você essa noite, é que existem 2 lugares que nós iremos escolher para onde nós iremos. 2, só tem 2. Ou nós iremos ao céu, ou nós iremos ao inferno. E eu quero deixar bem claro para você essa noite, e eu não vou aqui colocar medo em você, de jeito nenhum. Existe céu e existe inferno. E se existe céu e existe inferno, é porque pessoas irão para esses lugares. Eu não tenho dúvida disso. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos coloca 2 portas na nossa frente, e Ele ainda nos aconselha a escolher a estreita. Eu queria que você saísse daqui essa noite, sinceramente. Eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo por que você serve a Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente. Se você quiser aceitar Jesus, nós iremos orar. Se você quiser se reconciliar, nós iremos orar. Só que eu quero fazer algo diferente com você essa noite. Quem já participou aqui da sala de oração? Eu quero fazer com você hoje aqui diferente. Daqui 1 minuto, dá 9 horas.
1 minuto das 9 horas. Eu queria que os meninos do som aumentassem o volume, por favor. Pode aumentar o volume, pode aumentar. Ele está saindo aqui. Isso, pode aumentar. Eu queria encerrar esse culto essa noite, convidar você a nós ouvirmos Deus nesse lugar. E eu não estou dizendo que com o som a gente não ouve. Eu não estou falando isso. Mas eu queria que... Pode aumentar um pouquinho mais, por favor, Wesley. Isso. Mas eu queria pedir você, essa noite, para você entender quem é você em Deus. Eu não vou me prolongar, eu quero 2 minutos só. 2 minutos. Que você feche os seus olhos nesse lugar e comece a conversar com Deus aí no